Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje falamos de mais enganos, mas para isso vamos pedir a orientação do Senhor. Nosso Deus que habita nos altos céus, ó Senhor, vivemos numa época muito complicada, Senhor. Vivemos numa época de desastres, de catástrofes, de muitos problemas que a humanidade está enfrentando. E pior vai enfrentar, Senhor, tu sabes disso. Porém, tudo é feito com um propósito claro, o de manifestar o desejo e a vontade do inimigo de enganar a humanidade e de a fazer sofrer. Então, Senhor, ajuda-nos a perceber isso e ajuda-nos a não cair nos enganos e nas armadilhas do inimigo. Ajuda-nos, Pai, coloca o Teu Espírito em nós, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, queria começar por partilhar convosco um verso bíblico. Ele encontra-se no livro de 2 de Timóteo, segunda carta a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo. E neste livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, tem um verso que aponta, ou ele descreve justamente a humanidade, ou muitas pessoas, no século XXI. Então diz em 2 Timóteo 3, no verso 13, diz-nos o seguinte: mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ok? O que é que nos classifica aqui, este versículo? Que os homens maus e impostores irão de mal a pior. O que é que isto significa? Que farão coisas cada vez piores. Estas pessoas que têm esta característica, aliás, estas duas características aqui, que são maus de condição, que têm má índole, que têm maus propósitos e que são impostores, ou seja, que são enganadores, que são falsos, que são mentirosos. Então estas pessoas irão de mal a pior, irão cada vez fazer mais coisas, cada vez, e quem detém o poder nas mãos, irá cada vez mais infligir estragos, infligir dor, infligir desastres à humanidade. E eles enganam as pessoas, mas também são enganados. Enganam as pessoas com as narrativas comuns, que vocês já vão ver a seguir, e também são enganados. E são enganados por quem? Pelo seu próprio mestre, Satanás. Satanás engana estas pessoas e induz para que elas vão de mal a pior, para que elas sejam cada vez piores e inflijam cada vez mais sofrimento à humanidade. Vocês têm visto nos últimos dias, e infelizmente tem sido notícia, os incêndios no Chile. Começo-vos a partilhar esta notícia que diz que o Chile conhece incêndios dos mais mortíferos do século. O balanço mais recente aponta para mais de 130 mortes. Amigos, parece que temos aqui um Havaí 2.0. Parece que temos aqui uma repetição daquilo que se passou no Havaí no verão do ano passado. Como vocês conseguem ver, estas imagens, estas fotografias aéreas que revelam a destruição causada no Chile por estes incêndios. Mas deixem-me adiantar-vos, amigos, que estes incêndios, como eles advogam, como as narrativas comuns das alterações climáticas nos vêm novamente a advogar, não são fruto de apenas mudanças climáticas, não são fruto de mudanças que estão, digamos, atingindo o planeta, de épocas de calor extremas, de ignições fortuitas de incêndios. Estas coisas são provocadas, estas coisas são induzidas, e neste momento tudo aponta, ou segundo as últimas suspeitas, aponta-se que os homens possuam tecnologia, e já vos falei isto aqui, até nos incêndios do Havaí no ano passado, os homens possuem tecnologia laser, vinda de cima, para, digamos, começar a atear incêndios localizados, a começar focos de incêndio de forma localizada, de maneira a que haja um maior número de área destruída, um maior número de material destruído. Como vocês veem também aqui nesta imagem surpreendente, uma palmeira ardendo no meio da cidade, sem que nada mais à volta dela esteja ardendo. Há coisas que levantam um pouco suspeitas, há coisas que na realidade acontecem justamente na altura certa, justamente no tempo certo e dando a justificação certa. Novamente, os homens maus que inventam determinadas tecnologias vão de mal a pior. E eles enganam a humanidade
com estas falácias das alterações climáticas e estão sendo enganados também pelo inimigo, pensando que estão fazendo uma boa obra. Quero também aqui salientar um ponto, amigos. Neste canal nós não somos negacionistas das alterações climáticas. Elas existem, o tempo está-se alterando, as coisas estão mudando, o clima está cada vez mais alterado e cada vez pior. Nós somos negacionistas, sim, é um facto, de que essas alterações climáticas sejam provocadas por questões naturais, por questões de mudanças fortuitas do clima. Nós estamos contra isso. E essa ideia é o que a elite quer nos fazer passar, de que a nossa poluição, de que os nossos automóveis, o dióxido de carbono que nós emitimos, que tudo isso tem causado alterações climáticas. Isso é uma mentira redonda. Deixem-me desde já dizer-vos, e não creia nisso. Já aqui vos apresentei os números do CO2 na atmosfera, eles são ínfimos. É uma ínfima parte do CO2 que o ser humano produz na atmosfera, apesar dos muitos automóveis, apesar das fábricas. Portanto, não é isto que está causando as alterações climáticas, mas sim fogos provocados, mas sim tempestades provocadas e por aí fora, amigos. Os homens têm tecnologia que, na realidade, está longe do nosso alcance muitas vezes saber. Sabemos algumas coisas por conta de algumas notícias, mas os verdadeiros segredos são lá mantidos e as coisas acontecem e são mentiras muito, muito bem construídas com consequências nefastas, fazendo as pessoas pensar que, na realidade, isto é tudo fruto do acaso e a culpa que ainda é nossa, do cidadão comum. Então, amigos, não se deixem enganar por estes homens que vão de mal a pior. Quero também agora mudar de assunto, quero ir para um outro engano. Um outro engano que tem estado também muito, muito noticiado nos últimos tempos. Este engano está causando grandes constrangimentos nos Estados Unidos da América, sobretudo, e também na Europa. Mas falando do caso americano propriamente dito, que hoje temos algumas provas aqui, algumas notícias que, digamos, nos apontam para os verdadeiros culpados, digamos, da imigração ou da imigração em massa nos Estados Unidos. Queria partilhar convosco um site oficial que diz o seguinte, este site chama-se Centro de Estudos da Imigração, é um site oficial norte-americano. Então ele, na sequência de várias notícias, ele vem dizer-nos o seguinte, que a ONU, não é, orçamenta milhões para imigrantes com destino aos Estados Unidos em 2024. A notícia diz-nos que um plano regional de resposta a refugiados e imigrantes, ou seja, estas siglas, RMRP, liderado pelas Nações Unidas, pede que mais de 200 grupos sem fins lucrativos distribuam 1,6 mil milhões de dólares em cartões de débito em dinheiro, alimentos, roupas, tratamento médico, abrigo e até mesmo transporte humanitário durante 2024 para milhões de imigrantes com destino aos Estados Unidos em 17 países latino-americanos e no México. Okay? O que é que nós vemos aqui, amigos? Vemos que a organização criminosa do costume, não é? Digamos, dispôs dinheiro para cerca de 200 grupos, cerca de 200 ONGs ligadas a grupos que vocês já vão ver que características é que têm estes grupos, não é? Digamos, disponibiliza dinheiro a estes grupos que, na realidade, distribuem, e uma parte do dinheiro é o que está aqui, 1,6 mil milhões de euros em cartões de débito, ou seja, espécie de cartões multibanco, cartões multicaixa, que são dados aos imigrantes para eles depois poderem gastar dentro dos Estados Unidos com aquilo que mais precisarem. Mas não só isto, também alimentos, roupas, tratamento médico, abrigo e por aí fora, e até transporte humanitário. Este transporte humanitário está aqui entre aspas, e vocês já vão à frente perceber porquê. Na continuação da notícia, diz-nos que a administração Biden envia milhões para organizações religiosas sem fins lucrativos que facilitam a migração ilegal em massa. Ok? O que é que está aqui a dizer? Que as organizações religiosas sem fins lucrativos, ou seja, as ONGs, estão facilitando a imigração ilegal em massa. É verdade. Aqui nós conseguimos perceber, então, quem é que está por trás deste flagelo
que está atingindo os Estados Unidos. Já aqui trouxe neste canal recentemente o que é que a imigração ilegal está a provocar, sobretudo no estado do Texas, e o que é que está a levar, e está levando por arrasto muitos outros, quase metade dos estados americanos que estão apoiando, digamos, a causa do Texas em barrar a entrada dos imigrantes ilegais, porque, à semelhança do que está acontecendo na Europa, a imigração em massa para os Estados Unidos está provocando um verdadeiro caos, está provocando um aumento nos roubos, um aumento nas pilhagens, um aumento na violência, um aumento na insegurança, porque muitos destes imigrantes são mal intencionados, são pessoas que, até mesmo com antecedentes criminais, que aproveitam para fugir para dentro dos Estados Unidos, para ali, digamos, estar um pouco mais à vontade e dar largas à sua má imaginação. Não são todos, claro, muitos deles são pessoas que vão procurar melhores condições de vida, mas entre eles, amigos, deixem-me dizer-vos que entre estes imigrantes existe um exército que irá, digamos, tomar parte, se houver, eu espero que não, mas se houver guerra civil nos Estados Unidos. Eu não quero que haja, amigos, mas os factos vão-nos apontando para isso mesmo. Já coloquei este aqui neste canal. E quem é o responsável por tudo isto? Vamos continuar a ler um exame deste Centro de Estudos para a Imigração, digamos a sigla em inglês, de um subconjunto de mais de 200 ONGs que ajudam um gigantesco projeto de assistência à imigração liderado pela organização criminosa. Ele revela o repasse do financiamento dos contribuintes para a pior imigração em massa da história dos Estados Unidos. Então o que é que se está a passar aqui? Vamos perceber as coisas, amigos. Não sou eu que estou a inventar, não sou eu que construí esta notícia. Se quiserem acedam a este site. Está lá todas estas coisas. Onde nos diz que, primeiro, a dita cuja organização recebe dinheiro. Dinheiro de onde? Da administração Biden. E este dinheiro da administração americana vem de onde? Dos contribuintes norte-americanos. Então os contribuintes norte-americanos pagam ao Estado os seus impostos. O Estado pega nos impostos e transfere para a organização criminosa. A organização criminosa pega neste dinheiro e distribui para as suas associadas, para as suas ONG associadas, ok? E as suas ONGs associadas, por sua vez, pegam este dinheiro e facilitam a imigração ilegal, que está a ser um autêntico flagelo nos Estados Unidos. Ora, não pensem que isto tudo é feito de forma ilegal. Não há nada de ilegalidade nisto. Isto é um plano normal, é um plano oficial que está a acontecer, digamos, se me permitem a expressão bem portuguesa, nas barbas dos norte-americanos. Norte-americanos esses que não querem imigração ilegal no seu país, já estão fartos. Os Estados Unidos sempre foi um país que acolheu imigrantes, mas desta maneira, milhões e milhões de pessoas invadindo os Estados Unidos, criando problemas, penso que os americanos não estão tolerando isso. E qualquer nação, no seu juízo perfeito, também não o toleraria, sendo que isto está causando problemas graves, problemas sociais e económicos nos Estados Unidos. Na continuação da notícia diz o seguinte, agora vamos esmiuçar um pouco as coisas. Mas as suspeitas de que a administração do presidente Joe Biden está a pagar diretamente e conta de, pelo menos em parte, a facilitação da mais volumosa crise migratória em massa da história dos Estados Unidos, agora no seu 4º ano consecutivo, podem agora ser confirmadas, ok? Então quem é que está, digamos, a minar a própria segurança dos Estados Unidos? O seu próprio presidente e a sua administração. Eles próprios estão contribuindo para que os Estados Unidos sejam um autêntico caos, uma zona de guerra, uma zona completamente insegura, onde as pessoas já não se sintam seguras, onde estes imigrantes alguns deles estão à vontade para cometer os crimes que acharem necessários fazer, para roubar a paz dos cidadãos norte-americanos. Diz também que aqui mais abaixo, um exame de acompanhamento do SIS, deste site, das mais de 30 organizações sem fins lucrativos religiosas entre as ONGs parceiras da dita cuja organização, representando organizações judaicas, luteranas, adventistas do sétimo dia, católicas e evangélicas não denominacionais, mostra que o Departamento de População, Refugiados do Departamento de Estado do ZEU, ou seja, esta PRM, esta sigla, e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, têm canalizado fundos dos contribuintes para estes grupos, que depois os distribuem para manter centenas de milhares de imigrantes a deslocarem-se confortavelmente para as passagens ilegais da fronteira sul dos Estados Unidos da América. Amigos, mais uma vez, não sou eu que estou inventando isto. Vejam o complô
a organização que está aqui formada para contribuir que os Estados Unidos afundem numa guerra civil ou acabem numa guerra civil. São várias razões que poderão levar a uma guerra civil nos Estados Unidos. E volto a dizer, amigos, eu não quero que isto aconteça. Nem ninguém no seu juízo perfeito quereria uma guerra. No seu juízo perfeito. Apenas aqueles homens enganadores e maus que vão de mal a pior, estes são os únicos que querem uma guerra. E, de facto, estes homens enganadores e maus estão dentro do governo norte-americano, estão dentro das Nações Unidas, estão dentro destas ONGs e estão dentro dos próprios imigrantes. Os homens que vão de mal a pior, amigos. A Bíblia fala nestas coisas. Não estou inventando. Vejam que as elites mundiais estão usando as organizações religiosas de todo o mundo, ok? As organizações religiosas de todo o mundo, para levarem avante os seus planos junto da população. Neste caso, temos aqui a questão da imigração em massa. Este problema, como vos disse, está a afetar fortemente os Estados Unidos e a opinião pública norte-americana. Porém, não é só... o problema não reside apenas focado na imigração. O problema reside de que as religiões fomentaram também, junto dos seus fiéis, o veneno de Babilónia. As religiões têm fomentado, junto dos seus fiéis, mentiras, como já há muito tempo se vê, mentiras ou más interpretações bíblicas, omissão da verdade. As organizações religiosas têm, infelizmente, feito muitas vezes mau uso do dinheiro que os fiéis, digamos, dão, dos dízimos e das ofertas. Enfim, as elites mundiais estão usando as organizações religiosas, também, não só elas, mas também as organizações religiosas, para levar avante os seus planos maquiavélicos. Daí que eu ponho muito em causa organizações religiosas. Não estou contra nenhuma delas, como é óbvio, mas ponho em causa a sua honestidade e a sua veracidade. Uma vez que estamos no fim dos tempos, uma vez que vivemos num tempo de enganos, de trevas e de escuridão. Bom, até agora, muito poucas pessoas eu vi refletindo a luz de Cristo. E, infelizmente, estas organizações religiosas, sejam governos, sejam até as Nações Unidas, nenhuma delas está refletindo a luz de Cristo neste momento. Muito pelo contrário. Mas queria me focar neste último parágrafo que eu vos vou ler aqui, este pequeno excerto que vos vou ler aqui. Diz assim: um excelente exemplo destas coisas, não é? Um excelente exemplo é a organização sem fins lucrativos que se autodenomina Judeu-Americana, HIAS, de Silver Spring, Maryland, ou seja, incorporada em 1903 como Sociedade Hebraica de Ajuda ao Imigrante, que prometeu 17,1 milhões de dólares de ajuda a imigrantes em pelo menos 7 países latino-americanos de 2024. O resto da notícia depois vocês leem no site. Então, amigos, das várias organizações religiosas, queria focar esta aqui, os judeus. Fica prometido aqui um vídeo sobre os judeus, de que Apocalipse 3 nos fala. Aqueles judeus que se dizem judeus, mas não são judeus. Aqueles judeus que na realidade são da sinagoga de Satanás. Fica prometido aqui um vídeo para este tipo de judeus. Não são propriamente estes que nos falam aqui, digamos, esta sociedade hebraica, de ajuda imigrante, mas os judeus que estão por trás dos acontecimentos mundiais, que estão manipulando nas sombras os acontecimentos mundiais que estão acontecendo hoje em dia. Não são os judeus comuns, não são os judeus que vão à sinagoga, não são os israelitas, não. São os judeus da Cabala, são os judeus franquistas sabatianos, são os judeus do Shabbat do Lubavitch, são esse tipo de pessoas que na realidade estão minando e estão por trás dos grandes acontecimentos mundiais, amigos. Por isso fica aqui a promessa, num vídeo próximo, traz-vos-ei quem é que está por trás, digamos, da miséria e da desgraça do mundo. Quem são os verdadeiros servos de Satanás? Não são os judeus que nós pensamos. São uma outra classe de judeus, que se dizem judeus, mas na realidade não são.
Então, amigos, fica aqui prometido este vídeo. Fica também vocês exposto mais enganos, mais pessoas tentando enganar, um conjunto de pessoas tentando, digamos, afundar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão na mira, digamos, destas classes mundiais, sejam estes judeus, sejam os jesuítas, sejam os Illuminati, sejam todas estas organizações secretas que mais não querem do que causar o caos mundial e usam todos aqueles seus súbitos, todos os seus servos que estão abaixo de si, sejam organizações políticas, sejam governos, sejam organizações religiosas, sejam organizações não governamentais, seja lá o que for, amigos. Eles usam as suas peças de xadrez para fazer as suas jogadas mestras para assim alcançar os seus objetivos. Objetivos esses que são daquele que os está enganando, Lúcifer, Satanás. Então, amigos, fica aqui mais uma exposição, mais enganos, mais narrativas comuns que nós estamos sendo habituados, que na realidade estão sendo manipuladas por trás pelas grandes corporações, pela tecnologia de ponta, que está também ela sendo usada pelas elites para causar o caos mundial. Então, amigos, não se espantem se um dia deste vos bater à porta algum azar desta natureza. Lembrem-se, Deus não quer, mas Deus permite. Permite para que o homem sofra com o seu próprio pecado e que o universo continue vendo quem verdadeiramente é Satanás. Meus amigos, desejo que o Senhor vos abençoe, vos guarde e até à próxima.